O livro hoje é O Valor das Provações. O tema é No Santuário. Vamos começar daqui. Quão feliz em saber que, enquanto o santuário está aberto para nós e o próprio Deus está lá, ele está ainda mais perto de nós. Como se diz, Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. Esta é a coisa mais preciosa, porque lá estamos no santuário de uma vez por todas e levados ao próprio Deus. E atrevo-me a dizer que o próprio céu seria apenas uma pequena coisa se não fôssemos levados a Deus. Isto é melhor do que qualquer libertação da prova, melhor que qualquer bênção estar na presença daquele a quem pertencemos, que é Ele mesmo a fonte de toda a bênção e gozo. Que somos levados a Ele agora é infinitamente precioso. Ali estamos no santuário, trazidos a Deus. Mas ainda existem outros caminhos de Deus fora do santuário, no mar. E muitas vezes nos encontramos perdidos. Se estamos ocupados com o próprio mar ou tentando discernir os passos de Deus, então eles não serão conhecidos. Mas a confiança no próprio Deus é sempre a força da fé. Que o Senhor nos conceda crescente simplicidade e quietude no meio de tudo aquilo pelo qual passamos, por amor do seu nome. C.H. Mackintosh. A prova da sua fé. Está claro na palavra de Deus que o benefício para nós, que vem das provações em nossa vida, depende de como as aceitamos. Nós podemos desprezar a correção do Senhor ou desmaiar quando por ele formos repreendidos. Hebreus, capítulo 12, versículo 5. E ambas são reações erradas. Se formos exercitados por ela, descobriremos que essas provações produzem o fruto pacífico de justiça. Hebreus 12, versículo 11. Em 1 Pedro 1, encontramos outro aspecto das provações que é mais útil para a nossa alma e um equilíbrio dado que é necessário ter em mente. Depois de encorajar os santos, dizendo a eles que têm uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus, versículo 4, e que os próprios santos, mediante a fé, estavam guardados na virtude de Deus para essa herança, Pedro lembra-lhes que eles ainda estão neste mundo e, portanto, sujeitos a várias tentações. Sendo necessário as provações.
Agitar aqui. Em conexão com essas várias tentações ou provações, Pedro usa as palavras sendo necessário. 1 Pedro 1,6. Estas duas palavras revelam um aspecto das provações por meio das quais Deus nos coloca, em que ele vê em nós aquilo que precisa de ajuste ou correção. Pode ser pecado, pois todos nós conhecemos em nosso próprio coração o pecado que tão de perto nos rodeia. Hebreus 12, 1. Em seu governo, e porque nós pertencemos a ele, Deus pode permitir algo em nossa vida, porque estamos seguindo um caminho obstinado. Contudo, pode ser que estejamos agradando ao Senhor, mas o Senhor deseja mais frutos. E assim, toda vara em mim, limpa toda vara em mim, limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. João 15, 2. Pode ser também que ele deseje chamar nossa atenção, para que possamos aprender mais sobre ele. Seja qual for a razão, somente ele sabe a necessidade de cada provação em nossa vida e permite aquilo que cumpre o seu propósito. Se aceitarmos a aprovação como vinda dele. Provas da fé. No entanto, o versículo seguinte menciona a provação da nossa fé. 1 Pedro 1,7. Aqui está algo diferente, pois a necessidade não está envolvida. Antes, é Deus testando nossa fé para provar a realidade do que ele nos deu e da nova vida que temos em Cristo. Se o crente sempre teve uma vida fácil e tudo correu bem para ele, pode muito bem provocar no mundo a mesma reação que Satanás deu ao Senhor em relação a Jó. Quando Deus chamou a atenção de Satanás para a vida exemplar de Jó, Satanás respondeu: porventura teme Jó debalde ou em vão? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Jó, capítulo 1, versículo 9 e 10. A aprovação que Deus, posteriormente, permitiu na vida de Jó, provou, entre outras coisas, a realidade da fé de Jó. Então, hoje, Deus pode permitir provações na vida dos seus,
mesmo quando eles estão caminhando bem diante dele. Quando eles aceitam quando eles aceitam a provação como vinda dele e o honram apesar das dificuldades, isso prova que os olhos deles estão no Senhor e não nas circunstâncias. Também notamos que a fé deles é muito mais preciosa do que o ouro que perece. 1 Pedro 1,7. Deus valoriza essa fé e é precioso aos seus olhos ver a total confiança deles nele. Não importa o que ele permita em sua vida. Desta forma, ele é glorificado e um testemunho real é prestado ao mundo e a outros crentes. Quanto ao que Deus pode trabalhar em um crente, a Escritura nos diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8:28. E quando um crente age de acordo com essa promessa e confiança implicitamente em Deus, é honrado diante do mundo. Este tipo de provação será encontrado em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,7. Pois quando o tribunal de Cristo acontece e as recompensas são dadas, sem dúvida algumas, sem dúvida, algumas das mais altas recompensas será dada a santos que pacientemente viveram para a glória de Deus enquanto suportavam as mais severas provações. Dá uma pausa aqui, se algum irmão estiver em comunhão, fazer algum comentário. Os dois tipos de provações no presente. Nestas duas coisas, a necessidade e a prova da sua fé. Encontramos, então, diferentes aspectos da provação na vida dos crentes. Muitas vezes somos tentados a olhar para as nossas provações em apenas um desses dois aspectos. Podemos olhar para cada provação como sendo necessária e sentir que o Senhor está procurando trazer algo diante de nós. Ou podemos considerar qualquer coisa adversa em nossa vida simplesmente como um teste de fé.
e talvez até como um ataque de Satanás, que supostamente está procurando estragar nosso trabalho para o Senhor. Eu sugeriria que, na maioria, e talvez em cada tentação em nossa vida, ambos os aspectos são refletidos. Por um lado, geralmente há alguma necessidade presente e precisamos entrar na presença do Senhor para descobrir isso. Por outro lado, há também a prova da nossa fé, quando Deus está provando a realidade do que está dentro. Nós vemos ambos os aspectos da provação no caso de Jó. No que diz respeito a Satanás, a provação só demonstrou a ele que Jó não reagiria de maneira errada. Mesmo que todas as suas possessões materiais fossem tiradas, seus filhos mortos e sua própria saúde arruinada. Mas então Deus assumiu e usou a provação para ensinar algo a Jó sobre o qual Satanás nada sabia. Então, hoje, outros que veem podem ver as provações em nossa vida como sendo uma provação de nossa fé. E sem dúvida, isso é verdade. No entanto, nós mesmos, ao chegar diante de Deus sobre isso, podemos aprender a necessidade que somente Deus pode ver. Na maioria das nossas provações, há uma mistura das duas. O espectador. Para nós que estamos olhando, sejamos vagarosos em julgar o significado de uma provação em outro. Somente o indivíduo envolvido, ao pensar, ao pesar o assunto na presença do Senhor, pode ver onde um aspecto deixa de existir e o outro assume o controle. É tentador julgar alguém por nossos próprios padrões e observações, assim como fizeram os três amigos de Jó. Como todos sabemos, os comentários deles, embora bem intencionados, foram além da medida e não ajudaram em nada. Eliú, que finalmente conseguiu trazer luz ao assunto, sabiamente não tentou interpretar o que Deus estava fazendo. Em vez disso, ele apontou Jó, ele apontou Jó de volta ao Senhor, dizendo-lhe, em primeiro lugar, para justificar a Deus em toda a questão, e depois para dizer a ele: o que não vejo, ensina-mo tu. Jó 34, 32. Ao fazer isso, Jó foi capaz de Jó foi capaz de ver a provação pelos olhos de Deus e finalmente obteve a bênção que Deus pretendia, que estejamos prontos para fazer o mesmo. W
J. Prost. Dá uma pausa. Se algum irmão quiser falar. Lições aprendidas sob a vara da aflição. Se a alma anda com Deus, não está endurecida, mas é submissa, e não há espírito mais brando, nem mais suscetível de todo sentimento do que um espírito de submissão, pois a submissão tira a vontade das afeições sem as destruir. E isso é muito precioso. Assim foi com Cristo. Ele sentiu tudo. Sua ternura era perfeita. E, no entanto, quão perfeita era sua submissão. Como Deus exercita o coração com essas coisas, não é simplesmente que o coração é provado pela própria tristeza, na qual podemos contar com a mais terna compaixão de Cristo. Mas quando o coração é assim levado à presença de um Deus que está tratando conosco todos os nossos caminhos, todo o interior de nosso coração, todos os seus todos os seus caminhos conosco e seus apelos para nós frequentemente, nesses casos, se elevam dentro de nós. Se a vontade não está quebrantada e se não há clareza no conhecimento da graça, segue-se uma provação perplexa e ansiosa. Se não isso, muitas vezes, segue um humilde julgamento do eu. Pois o conhecimento da graça nos torna humildes quando ele é real. É surpreendente o quanto muitas vezes permanece como um sedimento no fundo do coração, em um homem muito gracioso em sua vida, cujo sedimento a vara de Deus levanta quando ele a insere, muitas vezes trazendo à tona todo o conteúdo do coração, mas sempre para ser levado pelo fluxo vivo das águas da sua graça. No coração, no coração não estão apenas faltas, mas uma massa de materiais não julgados da vida cotidiana. Um viver sob a influência do que é visto ou de afeições não julgadas de todo tipo.
Tudo aquilo que não está à altura de nossa posição espiritual é então julgado em seu verdadeiro caráter, diante de Deus, como estando conectado à carne. Mas nem sempre é assim, nem completamente assim, mas é sempre que haja uma necessidade. Deus pode nos visitar para extrair o cheiro suave de sua graça, não sem necessidade, como a própria alma confessará, pois nesse caso sentirá necessidade de realizar toda a comunhão. Quem em seu caráter mais íntimo foi impedida, foi impedida por aquilo com o qual Deus está tratando conosco. Mas quando a graça é plenamente conhecida e a submissão, o resultado prático é de fato um cheiro suave de reverência voluntária diante de Deus e dos outros, e traz até mesmo gratidão no meio da tristeza, quando, quando isso é real, é muito doce. Ele também está muito presente, e é assim que fazemos progressos reais em tais exercícios. É surpreendente o progresso que uma alma às vezes faz em um tempo de tristeza. Ela tem ficado muito mais com Deus, pois de fato, só isso nos faz progredir. Há muito mais confiança, quietude, ausência do mover da vontade, muito mais andar nele e dependência dele, mais intimidade com ele e independência das circunstâncias. Muito menos coisas entre nós e ele. E então toda a bem-aventurança que está nele vem atuar sobre a alma e se reflete nela. E ó, quão doce é isso! Que diferença isso faz no cristão, que anteriormente talvez fosse irrepreensível em sua caminhada em geral. Se o trabalho necessário puder ser feito sem a tristeza, ele não enviará tristeza. Podemos até temer se for necessário. Seu amor é muito melhor do que a nossa vontade. Confie nele, pois nele podemos confiar. Ele deu seu filho por nós e provou o seu amor. Apresente seus pedidos para ele. Ele quer que façamos isso e depois nos apoiemos totalmente em seu amor e sabedoria. Se ele ferir, esteja certo de que ele dará mais do que ele tira. John Nelson Darby, adaptado de uma carta para um irmão cuja esposa estava muito doente. Mais uma pausa.
Vamos lá. Eu gosto muito dessa palavra, realidade, viu? Porque realidade é aquilo que realmente acontece. A verdade, a gente sabe que Deus é verdadeiro, e Deus fala a verdade. Então, quando se concretiza, se torna realidade, é verdadeiro e é real. Eu gosto muito dessa palavra, realidade, porque muitas vezes a gente tem uma tendência, como o irmão está falando aqui também, os outros também, nesse artigo aqui, a gente sempre pensa muito bem de Deus, né? Mas a gente precisa também confiar. É um exercício. E para confiar, é necessário também que a gente passe por situações assim que são, por assim dizer, desagradáveis até para nós. Como é que a gente sempre conversa assim, né? Como é que eu vou exercitar paciência se não existe nada me atribulando? Como é que alguém pode ver em mim, ou pode ver em qualquer um outro, que é uma pessoa paciente, se não está acontecendo nenhuma tribulação? A realidade é quando acontece algo, então aquilo ali é estampado, é exposto. Existe uma tribulação, mas a pessoa, em confiança em Deus, ela fica quieta, como o irmão falou aqui, quietude. Ela fica em paz, fica paciente. Mas se eu fico impaciente, o outro que estiver olhando vai olhar e ver a minha realidade de que não é aquilo. E vai dizer assim, não, tal é impaciente, ou tal pessoa é impaciente. E aí, essa é a realidade que a gente tem que viver. Então é necessário acontecer as coisas para que a gente seja exercitado. Só um complemento, irmãos, é que nós já temos, né, a paciência, né, nós já temos o amor, nós já temos a bondade, nós já temos a misericórdia, né, nós já temos a fé, nós já temos o amor. É o fruto do Espírito, né, que todo cristão tem. Aí a aprovação vem para que, como o Dalben falou, a gente possa exercitar, tomar posse daquilo que nós já temos. Porque se a gente não for exercitado, isso vai ficar sem dar frutos, né? Sem o fruto dar frutos, né? Vai ficar sem que nós mesmos e outras pessoas possam ver o agir de Deus na nossa vida, né? Eu acho que primeiramente é nós mesmos, é o indivíduo, depois outras pessoas. Então, como é que eu sei que o Senhor opera em mim? Se eu não vejo o Senhor, se eu não a gente crê sem ver as coisas, como é que Deus, né, se mostra, se apresenta para nós e Ele é real? Nós mesmos vamos dar esse testemunho em nós mesmos, da grande mudança que o Senhor operou em nossas vidas, porque nós vamos ver o fruto do Espírito acontecendo. Então, como o Dal falou, né, como é que eu vou saber se eu tenho a paciência? Se eu tenho a temperança, que é fruto do Espírito, né? Mansidão. Como é que eu vou saber se eu nunca fui testado? Se eu nunca fui provado, né? Como é que eu vou saber se sou misericordioso? Se não houve necessidade de exercitar misericórdia? O perdão. Como eu vou saber que Deus me capacitou para isso, que eu tenho o fruto do Espírito, que eu sou capaz de perdoar, né? O Senhor Jesus vai falar de amor, né, para os discípulos, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É um novo mandamento, né? Ele vai falar, como eu vos amei. E como foi que o Senhor Jesus nos amou? E ele explica, né, dando a vida, né? Como é que eu sei se eu tenho esse amor ou não? Então, só se situações surgirem no nosso dia a dia, é que isso vai ficar manifesto o que o Senhor fez, o que a palavra diz, o quanto nós devemos confiar
no que ele disse na sua palavra. Se ele disse na sua palavra que nós temos o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é mansidão, é alegria, é fé, é amor, é temperança, está escrito. Mas como é que a gente vai saber? Isso vai acontecer na prática, né, no nosso dia a dia, e vamos poder individualmente, né, glorificar ao Senhor, dar graças ao Senhor. Por isso, pelo que ele falou e pelo que ele cumpre, ele é real, o que ele disse é real, acontece, e a gente vai poder ver isso em nós mesmos. E claro que depois outras pessoas também verão, porque vai ficar manifesto, não tem como esconder, né, a luz, né, não tem como colocar a lâmpada, né, debaixo da mesa, né. Ela vai ter que ficar na parte alta, então ela tem que clarear. Então não tem jeito, isso vai acontecer. Então primeiro é individual e depois isso passa a ser coletivo. Então é importante a gente aceitar a provação, a gente aceitar o exercício, porque o Senhor mesmo vai estar mostrando para nós aquilo que Ele nos deu. E a gente vai poder glorificar ao Senhor e agradecer. E outras pessoas também poderão dar graças ao Senhor, glórias ao Senhor, por ver isso acontecendo na vida do outro, né? A gente pode também ver que os grandes homens, né, de Deus na Bíblia, eles todos foram provados, testados, né, o tempo todo, né? A gente vai ver uma característica muito marcante, né, desses homens, até chegar inclusive no Senhor Jesus, né, que é o único homem perfeito, né, e que obedeceu a Deus em tudo e cumpriu todas as exigências. Mas mesmo o Senhor Jesus, como é interessante isso, ele teve que ir para o deserto, né? Então a gente vai lembrar lá de Moisés, deserto, Elias, né, João Batista, né, e tantos outros, né, que tiveram que passar, né, pelo deserto, né? O próprio Abraão, né, quando sai lá da sua parentela. A gente vai ver uma característica muito marcante nesses homens de Deus, sempre passando pelo deserto, sempre passando por muitas provações. E por que seria diferente, né, conosco, né? Então o Senhor, né, ele não muda, né? Sempre foi essa maneira de tratar, né, de cuidar, de ensinar, né? Então não é diferente, a gente tem que entender isso para a gente não ficar rejeitando as provações, né? E às vezes até orando erradamente por irmãos que estão passando por alguma provação, e às vezes a gente fica ali orando, cura logo, Senhor, ajuda logo, Senhor, abre logo a porta do emprego para esse irmão. A gente pode estar orando errado se não estiver entendendo que é necessário que aquele irmão possa passar por aquela enfermidade, ou aquela falta de emprego, ou perder tudo, toda a empresa que tinha, entrar em falência, ou ele ter que agora morava numa mansão e de repente caiu para o aluguel, ou caiu para as ruas, e às vezes a gente fica, né, achando que não pode ser assim. Mas e se for assim, e se for da vontade do Senhor que isso aconteça, e essa pessoa, se tiver em comunhão com o Senhor, ela vai entender, ela vai ver o Senhor nessa circunstância, ela vai aceitar, e depois ela vai ver o resultado. Olha o que acontece com Jó, né? Inclusive o escritor faz questão de deixar no finalzinho aí. O Senhor tira, mas o Senhor dá em dobro depois, né? O Senhor dá muito mais, mas muito mais mesmo do que ele tira. E a gente vai encontrar também um versículo que o Senhor fala que ele faz a ferida. Ele mesmo é quem faz as feridas, e isso me dá um conforto quando eu olho para as minhas cicatrizes dos acidentes. Ele mesmo ele faz a ferida, e ele também faz a ligadura. É ele quem vai ligar as feridas. Então, olha que coisa boa, né? O Senhor está no controle de tudo. Então, nós cristãos devemos ficar muito felizes quando o Senhor faz a ferida, o Senhor cura a ferida, e a gente ganha muito, muito mais, vai muito além da nossa imaginação, né? Depois que a gente passa pela prova, dando glória a Deus, agradecendo, orando, entendendo que o Senhor é suficiente, que Ele está no controle,
de tudo. Se nós que somos maus, o Senhor disse, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus, o Pai dos Espíritos, não saberá dar boas coisas aos seus filhos, né? Está lá em Mateus, se não me falha a memória. Então, às vezes falta a gente realmente exercitar mais a palavra, confiar mais na palavra, a palavra de Deus, o que ele disse na sua palavra, confiar na palavra de Deus, né? Tem muita gente que fala que crê em Deus, confia em Deus, mas na palavra fica negando. Então, não adianta, você tem que primeiro crer na palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus. Se Deus disse, se ele ensinou, se ele falou, vamos confiar, vamos descansar, vamos esperar no Senhor. Ele vai dar o retorno, igual ele deu a Jó, a Abraão, a todo mundo, né, que passou por provações. Ele vai dar, e ele dá tanto aqui, para nós aqui, como também lá no céu. Então, é muito além, como eu falei, é muito além da nossa imaginação. A gente só vai poder realmente entender tudo que o Senhor nos deu, como ele sarou as nossas feridas, quando estivermos perfeitos, com a mente perfeita, porque ainda não estamos, então a gente ainda não consegue, né, mensurar isso. Essa questão até da oração, como o Isaac falou, é algo que, sabe, é usado muito por nós, muitas vezes de uma forma parecendo que a oração é um amuleto, não sei, um elixir que vai dar resultado do jeito que eu quero. Ou seja, qualquer coisa que acontece na nossa vida, a gente já pode sair aí falando com os irmãos. Ô, irmão, ore por mim. Aí fala com outra pessoa, ore por mim, por causa disso, ore por mim. Claro, a palavra fala para orarmos uns pelos outros, né? Vamos dizer assim que o sujeito aí está indefinido, não está especificando para a gente pedir para que os outros orem. A gente ora uns pelos outros. E Paulo, ele pediu oração por ele, foi um momento específico também. Pedro, quando ele foi preso, a Assembleia orou por Pedro. E assim por diante, a vida do cristão realmente é de oração, porque a palavra diz assim: orai sem cessar. Ou seja, em tudo, a gente pode estar falando com Deus, em todo momento. A gente pode estar falando com Deus. Não é necessariamente eu me pôr de joelho agora 1 hora da manhã e começar a orar e só sair 6 horas da manhã. Não é dessa forma que a palavra está falando. Isso aí é penitência. Mas nós temos um livre acesso ao trono da graça. Então a gente pode orar sem cessar, a todo momento, qualquer circunstância que a gente estiver passando. E muitas vezes a gente pensa que está dizendo assim: peça a oração sem cessar. Eu não estou querendo dizer aqui aos irmãos que não é para pedir oração, não, de maneira nenhuma. Eu estou dizendo, o que eu estou falando é que Deus vai atender a oração de acordo com a vontade dele, porque Deus sabe o que é melhor para nós. E não precisa a gente se avexar em muitas circunstâncias, né, que acontecem na nossa vida e logo, irmão, ore por mim. Muitas vezes, quando acontece isso aí, a impressão que dá, no caso para mim, é de que a pessoa se desesperou. Mas não é questão de se desesperar. Quando a gente pede uma oração a um irmão, a intenção deveria de ser de Deus
o irmão orar no sentido de que Deus nos ajude a entender aquilo que a gente está passando. Porque possa ser que, como o Isaac falou, possa ser que Deus não queira, foi aqui no texto, que Deus não tire a gente da aprovação. Ou então ele pare a aprovação, ou então deixa a gente passar. Sempre a questão da oração é submissão a Deus. A gente vai a Deus em oração, buscando dele o resultado. Não é da gente para ele o que a gente quer, mas dele para nós. Orar é se submeter a Deus. Não é ficar pedindo, achando que Deus é nosso servo. Deus não é, estou falando aqui com reverência. Deus não é servo. E nem tampouco uma outra pessoa, ou vários irmãos, várias pessoas orando, aquilo vai ter que acontecer. Do jeito que a gente quer. Então, provação serve para isso, como o irmão está falando. Quando vem uma aprovação, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é de que Deus está permitindo aquilo na nossa vida. Foi falado aqui de Jó. O Senhor começou o diálogo com Satanás. Mas Satanás só foi fazer aquilo que fez com Jó porque o Senhor permitiu. Porque até então, aí a gente vê que no escrito, Satanás não tinha feito nada. Quando o Senhor fala com Satanás, ele diz assim, de onde vens? De rodear a terra. Ele não está falando que tava tentando Jó. Aí é que o Senhor, viste meu servo? Satanás fala. O Senhor diz assim, vê o meu servo como ele é justo, não há ninguém igual a ele e tal. Aí Satanás vai dizer assim, mas tu não cerca ele de bens e tal, essa coisa toda. Quer dizer, Satanás estava ali, aí, olhando Jó. Mas Satanás só foi atingir Jó quando o Senhor permitiu. Assim é na vida da gente também. Se algo vem acontecer na nossa vida, é permissão de Deus, porque verdadeiramente ele é onipotente, ele é soberano. A gente não deve falar isso só da boca para fora. Estou falando isso aqui para mim, tá? Batendo isso aqui para mim. Mas a gente reconhecer que Deus, ele realmente é soberano e muitas vezes é com muito custo, mas a gente vê essa soberania com realidade na nossa vida. Ou senão a gente fala, mas não age como a gente está falando, não é? E a gente fica angustiado. Fica parecendo que não, é claro, não é isso, né? Mas é como se Deus fosse algo surreal. A palavra de Deus não é bem isso aí, não. Como Isaac estava falando. A gente tem que confiar. A fé é para isso, a gente tem que usar da fé. Graça para aprovação. Não há uma provação ou dificuldade pela qual ele não passou antes de mim e encontrou seus recursos em Deus, o Pai. Ele fornecerá a graça necessária ao meu coração. John Nelson Darby. Resistindo e entrando na tentação. Existe uma vasta diferença entre cair em várias tentações ou suportar a tentação. Tiago 1, versículo 2 e o versículo 12. Por um lado, e entrar em tentação, Mateus 26, 41. Por um lado, entrar
em tentação. Por outro, para aqui, né? Fazemos bem, portanto, ter isso claro e estabelecido em nossa alma. Pois, como uma condição é abençoada, a outra é o maior perigo possível para a alma. Não há nada mais fortalecedor do que suportar a tentação, e nada mais perigoso do que entrar nela. Parece haver pouca diferença nas palavras, e as pessoas podem facilmente diminuir a diferença em seus pensamentos. Mas a diferença é total, pois em um caso é uma honra que Deus coloca em nós, e no outro, uma armadilha que Satanás nos apresenta. Qual destas duas coisas conhecemos melhor? Até que ponto nossa alma sabe o que é cair em várias tentações ou suportar a tentação? Bem-aventurados somos nós, se o fizermos, porque cair em tentação ou suportá-la é aquilo que Deus se agrada. Em Gênesis 22, descobrimos que Abraão estava em uma condição na qual Deus poderia tentá-lo. E ele ama quando estamos em tal condição que ele possa nos provar. Mas isto não acontece quando não somos governados pelo sentido da presença de Deus. E a carne não é julgada. Não suportando. A salvação não é apenas um favor incomparável que Deus nos mostrou nas profundezas da nossa necessidade, mas é inseparável do tratamento como o eu na presença de Deus. Tanto que, quando isso não é aprendido no princípio, deve ser mais dolorosamente ensinado no decorrer do caminho. E então, que desonra a Deus. Como isso entristece o seu espírito. Tal fracasso, para nos ensinar o que somos, não é suportar uma tentação, nem é, de modo algum, o mesmo que Deus nos provando. Em tal estado, o Senhor tem que nos esbofetear por nossas falhas, como aqueles que levam o nome do Senhor Jesus de maneira imprópria. Quão doloroso é que aqueles que têm tal salvação tampouco a tenham usado para tratar com o seu eu, com o mais odioso de todas as coisas para Deus. Não há nada tão mal quanto o eu, mas é exatamente isso que cada um de nós carrega consigo. A questão agora é: até que ponto a graça agiu sobre nossa alma para nos levar a julgá-lo completamente na presença de Deus? Se for este o caso, o Senhor pode provar-nos isto é, ele pode nos colocar à prova por aquilo que não é de modo algum uma questão de mal. Porque Deus não tenta pelo mal, assim como ele mesmo não é tentado por coisas más. Abraão. Quando Deus pediu a Abraão que entregasse o seu único filho, isso não foi mal, mas uma provação muito abençoada. Estava provando se Abraão tinha tal confiança perfeita em Deus que ele entregaria
o objeto que era mais querido para ele, em quem estavam centradas todas as promessas de Deus. E pela graça, Abraão pôde fazê-lo. É claro que ele fez isso com a certeza perfeita de que, se Isaque morresse, Deus o ressuscitaria, pois Abraão sabia perfeitamente, antes que o sacrifício fosse pedido, que Isaque seria o filho da promessa. Foi, portanto, realmente o bem do coração de Deus que foi refletido no que ele pediu ao coração de Abraão. E Abraão foi levado a uma maior comunhão com Deus naquilo que era a contrapartida do dom de seu próprio filho. Assim acontece com as provações pelas quais Deus se agrada em nos provar. É uma prova da maior confiança da parte de Deus se houver em nós uma base de andar diante de Deus, uma base de andar diante de Deus que ele pode nos tentar com algo que seja como ele próprio, algum prêmio para ser abandonado, algum sofrimento para suportar em graça. Qualquer coisa que seja de acordo com sua própria mente. É nesse sentido que a tentação é mencionada em Tiago, capítulo 1, 2, versículo 12. Depois disso, Tiago 1, 13 a 15, imediatamente, depois disso, Tiago, imediatamente nos voltamos para a tentação mencionada em um mau sentido. E isso se conecta com Mateus 26, 41. Ambas são palavras de caráter salutar para a nossa alma. O Senhor havia procurado por seus discípulos para vigiarem com ele. Ele lhes diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Pois, lembre-se disto, não é nenhum poder conferido pelo Espírito de Deus que o mantém, mesmo sendo o Espírito de poder. Não é energia que mantém, mas dependência. É o sentimento de fraqueza que vigia e ora, e, portanto, tem o poder de Cristo repousando sobre nós. O seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto maior o nosso conhecimento da palavra de Deus, mais será nossa necessidade de vigiar e orar. Não há nada que tenda tanto a destruir a dependência quando apartado de Cristo, como um grande conhecimento da palavra de Deus. Vou ler isso aqui de novo. Não há nada que tenda tanto a destruir a dependência quanto apartado de Cristo, como um grande conhecimento da palavra de Deus. Quanto maior o nosso conhecimento da palavra de Deus, onde está separado da percepção de fraqueza total e, consequentemente, apartado da necessidade de vigiar e orar, maior é o perigo. Esta é uma advertência solene para a nossa alma. Não há dúvida de que há muito conhecimento, não há dúvida de que há muito conhecimento da Escritura e do que é chamado inteligência da verdade. Mas será que nossa alma mantém essa percepção de nossa necessidade e fraqueza? E a expressão disso diante de Deus? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. São 9h32. Algum irmão gostaria de fazer alguma ressalva aí final?
Então, vou estar tirando aqui a gravação.